Agora vamos falar de saúde, porque essa semana é comemorado o Dia Internacional da Tireoide. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aproveita para fazer ações de alerta para a importância de fazer exames para detectar o quanto antes nódulos na tireoide, por exemplo. Esse é um problema super comum, afeta mais da metade da população brasileira e principalmente as mulheres. Para falar um pouco mais sobre esses alertas e sobre a programação da Semana Internacional da Tireoide, eu recebo aqui a Lia Borges Fiorin, que é endocrinologista. Lia, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Lia, vamos conversar então primeiro sobre o papel da tireoide. O que a tireoide faz no nosso corpo? Qual a importância, por exemplo? Certo. Então, a tireoide é uma glândula que fica na região anterior do pescoço, tá? E ela produz hormônios, e esses hormônios eles vão agir à distância, controlando o funcionamento, o metabolismo de quase todo o nosso organismo. Então, vários órgãos à distância vão ser regulados o seu funcionamento por esses hormônios que são produzidos pela tireoide. Então, um funcionamento adequado da tireoide é fundamental para todo o nosso organismo ter um funcionamento ok, com tudo ocorrendo da melhor forma possível metabolicamente e à distância, independente de qual órgão que seja. A maioria deles tem esse controle com os hormônios da tireoide. E quais são os problemas mais comuns que podem acontecer? De fato, assim, desregular o hormônio? E como a gente vê isso na prática, assim, no nosso dia a dia, que afeta a nossa saúde? Então, qualquer problema no excesso ou na diminuição da produção desses hormônios vão levar a doenças em várias partes, em alterações em várias partes do corpo. Então, assim, o mais comum de disfunção tiroidiana é o quê? É o hipotiroidismo, que é a diminuição da produção desses hormônios, sendo que a maior parte dos casos são de natureza autoimune, então o próprio organismo que reconhece como estranho a tireoide e como se ele atacasse a tireoide que não era para atacar. E aí ela passa a produzir menos hormônio, e aí você vai ter diminuição das funções desses órgãos. Isso seria o hipotiroidismo, que é a falta do hormônio. Da mesma forma, como a principal causa, existe também a doença imune, levando ao excesso da produção do hormônio. E aí, esse excesso de produção vai ser o que a gente denomina de hipertiroidismo. Então, as disfunções são mais prevalentes, tá? E então, isso seria um problema no funcionamento da tireoide, produzindo mais ou menos hormônio. E, fora isso, tem também a grande prevalência dos nódulos tiroidianos. E falando em nódulos, né, a gente falou que é um problema super comum, atinge mais a metade da população brasileira, mas principalmente as mulheres. Então, eu queria saber, assim, nem todo nódulo é tão preocupante assim, né? Nem todo nódulo, por exemplo, é operável? Não. Então, os nódulos tiroidianos são prevalentes na população. A gente vem tendo uma prevalência cada vez maior pela excelência dos exames de imagem que a gente está tendo. E o que acontece? Os nódulos a gente pode detectar simplesmente ao nos ver no espelho, então olhar no espelho e ver a tireoide. Dá para sentir, por exemplo? Dá para sentir, então a gente até orienta o autoexame, que seria a pessoa olhar, né? Até pode tomar uma água e ver na região abaixo aqui que a gente considera o pomo de Adão. Então é legal a gente mostrar exatamente aí onde você está com a sua mão, é onde a gente consegue ver. Isso. Se tiver alguma coisinha aqui, é na tireoide. Nessa saliência maior que a gente tem no pescoço, abaixo dela é onde fica a tireoide. Então, se você beber um copo de água, por exemplo, e engolir, você vai ver a tireoide mexendo ali. Ela sobe e desce. Nessa hora, se você vê alguma irregularidade nessa região, você deve procurar um especialista. E também exames de rotina. Então, num exame médico, o médico deve examinar a sua tireoide todas as vezes, ou se você notar um crescimento da região anterior do pescoço. E o que é um exame de rotina, por exemplo? Você tem que adotar essa prática esse hábito de ir ao endocrinologista ou algum outro médico também pode detectar isso e te levar a procurar o endocrinologista caso haja algum problema? Isso. Qualquer clínico deve, no seu exame físico, na hora que você vai numa consulta de rotina, examinar também a sua tireoide. A sua tireoide faz parte e ela deve ser examinada. Encarar a pessoa como aquele corpo. O corpo, todo, examinar, né? Todo o corpo. E a tireoide faz parte desse exame. E aí, o clínico, notando alguma alteração, ele deve pedir um exame de função tiroidiana ou até mesmo ultrassom, de acordo com o caso. E no ultrassom, ele pode detectar esses nódulos. E como você falou, nem todo nódulo deve ser investigado. Então, a gente fica com essa ideia de que todo nódulo, será que é uma doença maligna? E a menor parte dos nódulos, graças a Deus, são malignos. A maioria são doenças benignas e tem alguns nódulos que nem precisam a realização de um exame, que é a punção, que todo mundo tem medo, que é botar uma agulhinha ali na tireoide. Porque nódulos muito pequenos nem sempre vão ter manifestação clínica e não seriam nunca um problema para o paciente.
Então, não é porque você tem um nódulo que necessariamente você tem que fazer até uma punção, que é essa da agulha, ou uma cirurgia. Então, se você tem um nódulo, você deve ser investigado e esse nódulo melhor avaliado para ver se realmente é um nódulo que merece uma investigação mais a fundo. É muito importante esse exame, né? Eu sinto que tem muita gente que fala, eu não vou fazer exame, vai que eu acho, né? Aí que eu acho, mas não. Achar e acompanhar faz toda a diferença, né? Nem sempre quando você vê que tem um probleminha, você precisa operar ou passar por algum procedimento. Agora, pensando no nódulo também, a gente falou que a maioria é mulher. Por que isso acontece? Então, as alterações hormonais, elas dão essa suscetibilidade maior às mulheres. Ainda não é comprovado por que exatamente, mas essas alterações que a mulher tem no ciclo menstrual, tanto que às vezes as prevalências das doenças igualam no período depois da menopausa. Então, mostrando que o ciclo hormonal, as alterações hormonais que a mulher ocorre durante a vida, leva ela a ser mais suscetível às doenças da tireoide. Então, a mulher tem que estar mais de olho nisso, né? Assim, ela tem mais o hábito, por exemplo, de ir ao ginecologista de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Então, a mulher tem que pedir para examinar, para pedir ajuda para esse médico, esse ginecologista examinar e caso note alguma coisa diferente, procurar um endocrinologista, né? Exatamente. Tem que exigir isso. Exatamente. Então, se é o ginecologista, se é o clínico que você faz o acompanhamento anual, ele deve examinar sua tireoide e, frente a alguma dúvida, palpação, alguma coisa que ele acha estranho, aí ele pediu os exames para poder confirmar essa alteração que ele detectou ao exame físico. Legal, então ficam essas dicas super importantes. Eu gostei muito dessa dica de beber a água, ver como é que tá, olhar no espelho, ver se tem alguma coisa que já dá para ver, que é um indício, né? Agora, Lia, para finalizar, essa programação tá acontecendo no Brasil todo, né? Aqui em São Paulo, principalmente, também. Isso, a SBEM promove essa Semana Internacional da Tireoide e nessa semana vão existir várias ações de acordo com as instituições de ensino. Cada instituição vai promover uma ação específica na sua escola, no seu hospital, para aquelas pessoas. Então, existem palestras, existem panfletagens, existem ações em locais públicos para tentar esclarecer melhor para as pessoas esses problemas da tireoide. Legal. Conversei com a Lia Fiorin, que é endocrinologista. Fica, então, esse importante alerta, principalmente para as mulheres. Tem que ficar de olho. Muito obrigada, Lia. Boa tarde para você. Obrigada.